painel que junta artistas e produtores, ou, no termo mais genérico, junta agentes culturais que trabalham em diferentes fases do processo de criação, e que vai começar com o ator e encenador André Teodósio, que é membro do coletivo Teatro Praga, que é dramaturgo, que tem apresentado os seus espetáculos a título individual, cruzando o teatro e a ópera no Centro Cultural de Belém, na Culturgesp, no Teatro Nacional São Carlos, e que tem uma colaboração vasta também com artistas de outras áreas, e não só artistas, pensadores também, e que editou esta semana na Sírio de Alvim um livro coassinado com o artista plástico Vasco Araújo e o crítico e curador Alexandre Melo, que se chama Império. E o título daquilo que o André vai fazer, e digo fazer a propósito, para não dizer ler e para não dizer aquilo que ele escreveu, chama-se precisamente Megalopsiquia para uma maxização de recursos. Maximização, desculpa. Fiquei preso na tradução do título da conferência. Portanto, Megalopsiquia para uma maximização de recursos. Obrigado. Vou dizer muitas coisas que provavelmente vou repetir algumas coisas que o Paulo Conhecedor já disse, pelo menos metodologicamente. Tentei fazer uma intervenção bastante mais curta do que tinha antes e que deve muito a um filósofo que o Paulo também mencionou, que é o Peter Sloterdijk, de quem roubei a ideia de megalopsiquia e a quem espero trair muito bem. Para evitar escavanços etimológicos, uma vez que no caso Heidegger nos mostra tão bem o que pode resultar o estar no mundo em busca de uma pureza perdida, a ação que, tal como nas narrativas de Proust, ajudaria a valorizar o momento presente em que a nostalgia surge muito mais do que a nostalgia ela própria, eu fui procurar no dicionário dispositivo que visa a criação de um espaço comum, uma definição dos 3 tópicos deste colóquio: arte, política e ciência. Portanto, metodologicamente já foi a mesma coisa. Então, foi a política e definiu o dicionário como ciência do governo das nações, ou a arte, bastante curioso, a arte de regular as relações de um Estado com os outros Estados. Mas o que me interessou foi ciência do governo das nações. Depois foi para a economia e dizia ciência que trata da produção, distribuição e consumo das riquezas de uma nação. E depois cheguei à arte e não tinha uma definição muito grande, tinha umas palavras soltas e dizia preceitos, modo, habilidade, ofício, ciência. Portanto, 3 ciências. Ok, já descobri uma coisa que tem em comum. Vou procurar qual é a definição de ciência. Ciência, conjunto de conhecimentos fundados sobre princípios certos pelo estudo ou pela prática. Sendo que a cultura é uma tarefa de preservação e de criação de comum e que o saber é contingente, que estudo é esse que posso ter? Não parece aqui oportuno falar da necessidade de nos movimentarmos dentro daquilo que são categorias e conceitos universais de domínio comum, o que pode levar a uma aproximação do sublime, de forma a que a comunicação seja possível, são-nos disponibilizados normalmente mecanismos que levam a cabo qualquer processo comunicativo. Mas interessava-me se lembrar que é nas operações do domínio comum, daquilo que eu chamo arte, que o saber surge, aquilo que eu chamo economia, e o sujeito se define, aquilo que eu chamo política. E, paradoxalmente, define-se ele como o ser que está sujeito aos suportes que lhe são disponibilizados pelo exterior, cultura. Não é que o paradoxo contenha o relevante. O que interessa, sim, é o que ele não contém. Como uma cadeira, ela não interessa o que a cadeira tem, mas interessa o negativo da cadeira. Sabendo eu que não posso saber o que é a cadeira, sei tudo aquilo que ela não é. E, portanto, funciono sempre em relação a todos os objetos e todas as coisas que me são apresentadas, como vendo sombras do infinito em potência. E o que o paradoxo não contém, no exemplo anterior, é que não contém interior. Não há interior em nada. Até o momento se falou de interior. O interior nunca houve,
dos sistemas simples fechados aos sistemas complexos abertos, os sujeitos estiveram sempre sujeitos a suportes que lhe foram sendo impostos, sendo que as figuras de linguagem, os signos, vinham tanto acompanhados dos seus significados e significantes como de demais características. As coisas apresentam-se sempre em toda a sua... Desculpa. Não deixas de ser megalopsíquico. As coisas apresentam-se sempre com toda a sua composição e processo, um pouco como os móveis do IKEA, vem o objeto e vêm também as ferramentas. Porque o saber exterior, os suportes que por razões diversas foram articulados em sistemas, são acompanhados com a sua descodificação, ou como um encoded code, que normalmente tem, que é um código enviado, são coisas que não têm interesse, mas sejamos claros, quando nos questionamos sobre o que é a arte ou o que está dentro dela, há um grave problema, a questão está mal colocada, contém em si um erro de avaliação, o interior, não há saber. Tudo é senso comum que nos foi aparecendo, formalizado sob mil formas durante um largo espaço de tempo. Isto não quer dizer que ela não surja como alguma coisa. Não é uma coisa no sentido de ser ou transportar critérios, ela, a arte. Como forma de acelerar o processo de elaboração de sentidos, que foi sempre muito lento, foram construídas ferramentas a partir, acerca e através das quais o homem potencia a sua experimentação, o seu investimento de sentido e logo sendo disponibilizado o acesso a uma consciência mais ou menos intensa sobre qualquer coisa. As ferramentas cognitivas resultam elas mesmas do mesmo princípio. Um ser sujeita-se, experimenta, investe sentido e tem consciência. É na produção da consciência que o conhecimento articulado se naturaliza, formalizando-se numa sombra do infinito, do impensável e de uma potência, em suma de tudo. Como a visão ou como a escuta. Quando aprendemos a escutar, não aprendemos, de novo, como na ideia da cadeira, não aprendemos a aprender tudo, mas sim a selecionar as sensações, a regular as nossas apreensões. Sendo assim, a política, a economia e a arte nada mais são que ferramentas cognitivas mind tools. E já tudo dito. Podia parar por aqui. São multidisciplinares, são ficcionais, moldáveis, imperiais, todas muito inteligentes. Quem acha que a economia é menos inteligente que a arte está muito enganado. São ilimitadas. São 3 formas de conhecimento desenvolvidas para acelerar processos de consciência que vão gerar mais formas de conhecimento. Aliás, estão aqui 3, mas podiam estar aqui 1000. Mas parecem-me estas 3 fundamentais, pois para além de estarem na ordem do dia e de parecerem processos de consciencialização semelhantes, até porque a gramática é partilhada, muitas vezes as 2 padecem da repetição das mesmas operações. O artista, sendo assim, não é um privilegiado. Com o cientista e com o economista, os 3 são seres que usufruem de processos de consciência operados de maneira específica. Mas, no entanto, só uma delas é um modo de experiência e não de produção, e aqui estou com a conhecida, uma delas é um modo de experiência e não de produção, por simples razão que continua a querer ser só experiência de criação de comum, do infinito. Pois vejamos os modos operativos. Enquanto a economia herda o económico religioso, produzindo e relacionando-se com a invisibilidade que envolve o exterior, uma invisibilidade que envolve o exterior, há sempre 3 nesta relação, uma relação a 3, o real, o homem, a fantasia, o inominável, que é o topos por excelência ou a qualidade por excelência, e a realidade, que gera a relação entre os dois, e enquanto a política define-se desmarcando a lógica do exterior da economia e produzindo, definindo e protegendo o interior, é uma relação dual, há um exterior que protege um interior. Então, estando os dois a produzir, pergunta-se se a arte, pelo menos como nós a conhecemos, não estará a fazer o mesmo, o que são os seus objetos. Apesar das excrescências, a arte não produz nada, ou produz tanta coisa que não se consegue descortinar, para além dos médios utilizados e outros tantos tipos de decoração, qualquer tipo de padrão que o torne numa outra coisa que não a mera especulação cognitiva. A arte é, assim, uma ferramenta cognitiva que, ao contrário das outras, não tem qualquer particularismo escondido. Se as primeiras ciências do meu exemplo, se a economia e a política produzem provas refutáveis, também como dizia Paulo Silva, finitas e particulares, materiais ou imateriais,
Há a arte como ferramenta cognitiva, como sempre o papel de criação de infinito, a verdade, ou o ideal, a verdade, que é o ideal tornado real. Todos os seus produtos finitos, aquilo que nós consumimos, são dejetos de um pensamento infinito. Ao contrário das anteriores, ou das provas refutáveis, o que interessa à arte é a especulação contínua, sem qualquer necessidade de particularizar. A objetificação não é um objetivo da arte. Se a economia como processo que se vai objetificando é representativa de algo que tende a exceder-se impropriamente em afirmações elevadas e que se imiscui nos maiores dos assuntos para ter algo que, afinal, abordará de forma ligeira e que depois abandonará, então, de acordo com o Sloterdijk, podemos, de alguma forma, induzir que a economia é megalómana. E se a política é representativa daquilo que tende a nunca largar as coisas grandes que agarrou, objetificando-se nelas, então, também de acordo com uma definição de Sloterdijk, poderíamos dizer que ela é megalopata. Nesta troika de palavras, e eu tinha que fazer um trocadilho, a arte, política e economia, a arte, a ter algum telos, alguma finalidade, será o de dar fim ao gene maníaco das outras práticas que põem em causa a sua liberdade operativa. Porquê? Porque são detentoras de meios de produção, tanto por gatekeeping como por inacessibilidade via stress, medo, etc. Liberdade, como o nome indica, contém em si todas as outras, é infinita e não se ocupa de objetos de sombra. Nesta situação histórica específica, a arte poderá ser uma megalopsiquia, a elaboração da diferença entre a megalomania e a megalopatia. Não posso deixar de citar Sloterdijk em Weltinraum des Kapitals, o Palácio de Cristal e Falls Europa erwacht, quando a Europa acordar. Cito. No tempo da polis, eu vou ligar os dois livros, duas citações dos dois livros. No tempo da polis, Aristóteles defendia a opinião segundo a qual só podia ser cidadão aquele para o qual a magnanimidade, megalopsíquia, se tornara uma segunda natureza. Não se compreende muito bem por que motivo isso não deveria já aplicar-se aos contemporâneos da era do Estado-nação e da era global, só pelo facto de estes pronunciarem hoje a palavra criatividade mais do que generosidade. Os criadores, como se diz de tempos a tempos, são os que impedem o todo de sucumbir às rotinas nocivas. Talvez tenha chegado o tempo de tomar essa frase à letra. Os europeus, expulsos do vazio e regressados da ausência, será que reaprenderão um dia a exigir a grandeza a si próprios, a megalopsíquia, como reclama a sua entrada num horizonte de grandes e muito grandes desafios? Bom, tentarei elaborar com as três ferramentas cognitivas aquilo que julgo ser fundamental para os dias de hoje, a maximização dos recursos nos sites disponibilizados através da megalopsíquia. A grande, que é megala, alma, o que anima, a grande alma, arte como ferramenta cognitiva, é o que elabora em si a monstruosidade do grande, a economia, humanizando-a política. A capacidade de unificação dos discursos no infinito, sem particularismos que se querem universais, jamais significará homogeneização de ideias. O infinito é constantemente atravessado por particularismos que, por serem limitados, tendem a impedir a cristalização de um tudo. E é esta ideia tornada real que faz surgir a verdade da arte. Unificar e justapor linguagens. Porque a unidade da forma não significa unidade de pensamento, só cancelamento da linguagem do príncipe. Tudo em igualdade de circunstância, abandonando as ficções e as metodologias de cada um. Terraplanar linguagens para experimentar o comum da criação gramatical deliberada e não acidental. Sem objetificação, dá-se espaço à relação entre sujeitos, acaba-se a primazia de dois isolados, no qual, ao aparecer um terceiro, o primeiro ou o segundo sai. A arte tem no fim destes géneros maníacos e na maximização dos seus recursos o seu princípio. Se a economização vive na abstração do sistema de casino e a política no management do centro, a arte tem de fazer sprawling entre saberes. Não sou negativo, vivemos o melhor dos tempos, neste tempo convivem autores malditos, religiosos, anacrónicos, do poder, etc. Como nunca aconteceu antes. Sloterdijk, em Inselmut, refere, segundo uma estatística do ano 1993,
1993, 1 em cada 5 jovens alemães sente-se como artista ou considera a forma de vida do artista como sendo a mais desejável. Subentende-se que o artista já não é concebido como trabalhador, criativo, mas sim como o último homem esclarecido no permanente fluir das vivências. Vive o melhor dos tempos, dizia eu. Mas queremos mais. Quer mais dinheiro, quer mais poder. Não para provar alguma coisa em duas das ciências, mas para, uma palavra muito cara de Wittgenstein, intensificar ainda mais as nossas especulações. Agora que sabemos que a arte é só e meramente uma ferramenta cognitiva maior por conter em si todas as outras e nenhuma finalidade objetual. Dominar a economia deixou de ser possível quando, em 1971, o ano em que se eliminou o acordo de Bretton Woods que estabelecia o ouro como padrão universal da moeda, deixou de ser possível quando a arte não conseguiu ocupar o lugar deixado vago pelo ouro. Foi um boom absolutamente fantástico, cultural, todas as manifestações cresceram, mas infelizmente só os jogadores do subprime, uma ideia absolutamente maravilhosa, que vingou. Cabe então agora, nesta era de redefinição política, a ocupação do interior vazio, a última oportunidade da arte. Para tal, em vez de substituir ao ouro, terá de substituir este mesmo interior vazio, colocando-se no papel do maior produtor de futuro, dialogando com todas as outras disciplinas, que obviamente são tão ficcionais como ela própria. Tudo terá de ser arte, que é como quem diz, tudo terá de ser verdade. A sociedade arcaica, tal como a conhecemos, terá de ser desmantelada. A arte, entendida como estética, terá de ser desmantelada. Como escrevi num texto intitulado United States of European Culture, não tive tempo para traduzir, vou ler em inglês. So whenever you hear the words taste, feelings, aesthetics, anything that deals with pre-given concepts, rules or remainders of art, this is culture. But when you decide, as Godard very well puts in Je vous salue Sarajevo, to move a bit away from the rule and create an exception, then you are in the domain of ethics. That is art. Arte como ética e não arte como estética. Arte como criação de ethos. A arte terá de ser como os livros sci-fi antigos que prometeram muita coisa e que foi, diria, 99% cumprido. Para tal, é necessária a expansão da ideia de arte como ferramenta cognitiva no entendimento dos mundos, conjuntos de tudo quanto existe. Tanto das relações comerciais como das políticas públicas, uma vez que políticas privadas não existem. É o fim das metáforas, das hipérboles, das sinestesias, das catacreses, das metonímias e qualquer outra figura de estilo. Será o fim do sentido figurado, conotativo, de fazer figura, e a manutenção do literal, o denotativo, o que remete para um referencial infinito. Será o fim da admissão das responsabilidades e a globalização do Actor Network Theory e da saída deliberada do mundo. No fundo, a arte será o fim, ou começará no fim do fim. Teremos de falar de muitos dos processos de experimentação de ferramenta cognitiva arte para que eles se desobjetifiquem de alguma forma, para que a regulação do pensamento seja ainda mais imediata. Temos de falar sobre os institutos e desmantelá-los, desobjetificá-los, sobre as autarquias, sobre os centros de estudo, as faculdades, as embaixadas, as secretarias de Estado, a Europa, mas reconfigurar também o território onde opera, sem medo dos equívocos e dos anacronismos, para que haja expansão no seu próprio processo, ou a sua não função de querer ter todas as funções. Estou quase a acabar já. Neste momento, a arte deve ser para o Estado mais do que o orçamento. O cinismo vazio dos agentes culturais, medíocres, que levam a cabo a sua mediocridade de pensamento, resultante de se deixarem reger por uma certa economia de saberes, deve e tem de ser combatida pela arte. Como? Pela crítica. Cinismo da oposição, isso não tem nada a ver com o cinismo da Sloterdijk, cinismo da oposição ou a megalopsiquia que maximiza e reclama para si todos os recursos. Portanto, não há negociação possível entre o finito e o infinito. O infinito não pode negociar com o finito. Queres falar de quê? É a questão espelhada pela arte como processo cognitivo. A arte, no fundo, é, pela sua prestação de serviços e recorrente à maximização de todos os recursos, um mecenato para a vida futura. Portanto, a minha ideia de arte, basicamente, é uma ferramenta cognitiva
para a criação de futuro, que será o mecenato. Falar sobre a arte será semelhante a quando falamos com um médico sobre uma operação. Não há nada que se perceba nem para perceber. Ou deu vida ou matou. Obrigado, André. Nós vamos prosseguir